Nós temos em nós uma energia muito potente que está ainda para ser descoberta em maior profundidade, que é o que nós conhecemos como querer. Este poder do querer é imenso. E nós estamos permanentemente criando coisas com o nosso querer, mesmo que inconscientemente. E este querer é tão importante para a construção do que acontece sobre a Terra, que certas forças involutivas que circulam no campo psíquico do planeta procuram dirigir o querer humano para caminhos que são contrários àquilo que seria o querer evolutivo. Este querer evolutivo é parte de um querer cósmico, universal, ou seja, uma vontade de criação, um poder de criação que vai se refletindo nas galáxias, nas estrelas, nos planetas, na Terra, na superfície da Terra, na humanidade, em nós. Então, um querer evolutivo vem do cosmos para a Terra, vem do profundo do nosso ser para o nosso cérebro, para a consciência externa. E este querer que é dissociado deste querer profundo é o que nós conhecemos normalmente. E ele deve ser assim sobre a Terra porque é um instrumento de criação. Então, se o nosso querer é aplicado corretamente, é aplicado em sintonia com este querer profundo, a criação se enriquece, a criação se multiplica com outras cores, com outros matizes. Mas todas as vezes que o nosso querer se opõe ou se desvia desse querer interno, aí ocorrem muitas dissonâncias e criamos muitas figuras, muitas formas, muitos estados de vibração que são disformes, são desarmônicos e que se opõem ao movimento evolutivo. Então, este aprendizado com o querer é algo que vamos fazendo ao longo de vidas. Nós não aprendemos a lidar com o querer de um momento para o outro. Quando, num certo momento, alguém contata este querer profundo e sintoniza, sincroniza o querer humano terrestre com este querer profundo, cósmico, quando esse sincronismo acontece, é porque isso já vem sendo construído há muitas vidas. Isto é uma construção que vem sendo feita. Só que agora, nesses tempos que estamos vivendo, que são tempos de definições, este querer é fundamental. Porque no momento de definição, qualquer decisão que tomamos, ela se torna determinante. Então, ao longo de um longo processo, nós podemos ir acumulando pendências. Podemos deixar situações, estados de ser, estados vibratórios sem serem resolvidos, indefinidos. Para quem olha de fora, não se compreende se nós estamos de um lado ou de outro, se nós estamos colaborando com a luz ou se estamos contra a manifestação da luz. E isto é nas pequenas coisas do dia a dia, pequenas reações, apegos, situações de posse, situações de conflito. Não é nada muito complicado. Isto nós definimos nas pequenas coisas do dia a dia, naquele querer oculto que nós não revelamos para ninguém e que fica no subconsciente ou semiconsciente, agindo, nos impulsionando, nos levando a tomar certas decisões. E antes, nas encarnações passadas, havia tempo, digamos assim, para que estivéssemos indefinidos,
para que estivéssemos nesse aprendizado de ver com que força, com que qualidade de forças que nós vamos lidar. Então, tudo isso fez parte da nossa escola. Mas quando chega um término de um período escolar, nós temos que fazer uma prova e passar para a etapa seguinte. É inevitável. E nós estamos hoje vivendo este momento. Estamos vivendo um momento que foi anunciado em todas as profecias. Nós ultrapassamos o milênio, estamos num outro milênio, e nem é necessário que sejamos videntes para percebermos que a situação planetária é muito delicada. Isto que recebemos pelos noticiários é um mínimo que colocam a público, que trazem a público, porque a situação real, mesmo no plano físico, é bastante complicada. E é assim porque é um final de um ciclo e o início de um outro ciclo. Então precisa que a nossa casa seja reorganizada. Nós não conseguiremos ingressar na etapa seguinte se não houver esta reorganização da nossa casa, que é a superfície da Terra. Então, esta reorganização planetária inclui uma reorganização do nosso ser planetário, do nosso ser terrestre, mental, emocional, etérico, físico. Nós estamos como parte do planeta. E temos essas notícias e muitas vezes prosseguimos vivendo da mesma maneira, como se fosse há 5 encarnações atrás, há 10 encarnações atrás. Tem pessoas que vivem hoje como se estivessem numa corte, com todo aquele ritual que era próprio da época. Então nós vivemos um período crítico, um período de emergência. E neste período de emergência, o querer é fundamental. Então nós não temos que considerar as situações externas como elas se apresentam. Porque é algo que não aconteceu em 30 anos, em 3 anos, em 3 meses, tem que acontecer agora em 3 segundos. Algo, uma situação que nós estamos trazendo a algumas vidas de descaminho, algumas vidas de enganos, de erros, que era o nosso aprendizado, e muitas vezes uma parte do nosso ser terrestre se adequa àquele desvio, usufrui daquele desvio e alimenta aquele desvio. E trazemos aquilo uma encarnação após a outra. Então, se não aconteceu em muitas encarnações, é momento de acontecer agora. Não é uma questão de tempo cronológico. É uma outra química que hoje está mais disponível do que no passado. Então, certas situações que se delongaram muito, se cristalizaram no nosso ser, formaram estruturas arraigadas. Se não foram dissolvidas ainda, o momento de dissolver é agora. E isto não é questão de tempo, é questão de intensidade do querer. Então, se o nosso querer for sincero, se nós realmente quisermos sincronizar o nosso querer humano com este querer profundo do nosso ser, milagres podem acontecer por causa da química sutil que hoje está disponível no planeta. Esta química é produto de energias cósmicas presentes na órbita da Terra, circulando no campo psíquico da Terra, e que permite que certas transformações aconteçam dentro de outras leis. Então, dentro da lei do karma material, que é esta lei de causa e efeito, ou seja, nós colocamos uma semente na terra, nós vamos colher aquela planta que vai crescer, vai dar os seus frutos. Então, nós estamos sempre dentro de uma cadeia de várias causas. Então, algo acontece em nossa vida é porque várias sementes no passado confluíram naquele momento e é aquele fruto que estamos colhendo.
Então, nós semeamos até hoje com pensamento, com desejos, com sentimentos, com ações, e fizemos algo no passado, vamos colher os frutos daquilo que estamos semeando. Isso vale para a nossa semeadura e vale para a semeadura da humanidade como um todo. Somos parte da humanidade. Aquilo que a humanidade terrestre semeia sobre a terra, toda a humanidade vai colher. Então, dentro desta lei do karma, seria praticamente impossível o planeta Terra prosseguir. Tantos foram os enganos, os descaminhos na nossa trajetória sobre a Terra, no nosso aprendizado sobre a Terra, que se fôssemos equilibrar isto dentro da lei do karma material, seria preciso um outro ciclo planetário longuíssimo para o aprendizado lento como é o nosso, porque nós damos 3 passos para frente, 2 para trás. Caminhamos 4 para frente, damos 3 para trás. E entre uma ida e outras estacionamos. Precisamos respirar, descansar. Então é um processo longo esse processo humano. Mas tudo aquilo que não aconteceu antes e que deveria acontecer é momento de acontecer agora, por causa da transição do planeta Terra, por causa das definições que estão acontecendo agora. Então, um indivíduo que realmente, sinceramente quer, que sinceramente pede para o seu núcleo interno que seja nele feita uma vontade maior, superior, universal, cósmica, divina, esse indivíduo vai ser ouvido. E se ele persistir neste contato, nesta aspiração, a vida dele se transforma por esta química cósmica que hoje pode acontecer na Terra, que, em outras palavras, corresponde a um outro grau de contato com a energia do segundo raio, que é a energia de amor-sabedoria. Então, é esta ação desse segundo raio, desta energia de união, que permite que esta química aconteça. Mas tem que querer. Sem o querer não é possível. Sem o querer, nós não conseguimos uma mudança vibratória para contatar este grau de perdão, ou este grau de transformação pela energia da união. Então é uma química que está aí para ser descoberta, contatada, aprofundada. Vale para nós individualmente, vale para nós como grupo, vale para nós como humanidade. Então, pelo querer, nós confirmamos as definições do nosso ser. E a nossa alma também está nessa escola. A nossa alma, ela não nasce pronta. A nossa alma, quando surge, há tempos atrás, quando surgiu a nossa alma, era uma semente da alma como núcleo de consciência. Então, este núcleo vai sendo formado, amadurecido, deve desabrochar, deve irradiar a energia que corresponde a ele, deve se fundir a núcleos mais profundos. Então tem um processo. E a nossa alma também aprende a fazer as suas escolhas. E as nossas almas também estão fazendo as suas definições. E a nossa parte consciente, ela não é separada da alma. Apesar de serem níveis distintos, as definições que a parte humana toma repercutem na alma, repercutem no grau que a alma pode se voltar para o seu núcleo mais profundo. Então, se a personalidade não se define, a alma não tem condições de se voltar para o seu núcleo mais profundo no grau necessário para que certas transformações aconteçam. Então, é muito importante esse sincronismo. O nosso pensamento, o nosso querer, não é qualquer coisa, não é algo nosso, individual.
nós infantilmente, com muito orgulho, pensamos que somos donos do nosso nariz, não é assim que se diz? Nós fazemos parte de um processo planetário e as nossas definições profundas, secretas, podem determinar o curso de acontecimentos na superfície da Terra, com a humanidade como um todo. Porque cada definição que nós tomamos é a consciência humana, é o reino humano na superfície da Terra, que está definindo através de nós. Somos parte da humanidade. Uma célula do nosso corpo que tenha um funcionamento específico é o corpo funcionando por intermédio daquela célula. É o órgão funcionando por intermédio daquela célula. Uma coisa não é separada da outra. Então nós teríamos que deixar de ficar confundidos com a situação material, porque as pessoas gastam 99% do tempo preocupadas, ocupadas com coisas materiais que são terciárias, são coisas de último escalão. Então se preocupam com tudo aquilo que não é importante, que é consequência de tudo que fizeram, de tudo que pensaram, de tudo que decidiram no passado. E não cuidam de, no momento presente, tomarem as decisões corretas. Emprego, situação emocional, situação sentimental, situação mental, crítica, qualquer coisa que seja terrestre, humano, é secundário, terciário, é consequência. Tudo isso se organiza por acréscimo. Nós não conseguiremos organizar a vida material hoje lidando com a vida material. Tem pessoas que buscam a felicidade, o maior dos enganos. Não conseguiremos organizar a nossa vida material buscando a solução nas coisas materiais. Não se trata de mudar para um apartamento melhor, para um bairro mais calmo, para uma cidade do interior onde há calma, menos assalto, menos violência. Tudo isso é ótimo e deve ser feito quando for o caso de ser feito. Mas tudo isso é secundário, isso é decorrência da nossa definição mais profunda. Então, com a nossa vontade, com o nosso querer, isso nós é que fazemos, ninguém pode fazer isso por nós. O que as forças involutivas fazem é turvar, tornar turvo, opaco o nosso querer. E aí nós vamos, na onda coletiva, para definições muito pouco luminosas. O nosso querer, quem define somos nós. Então é algo entre nós e Deus, é algo entre nós e o nosso ser interno, entre nós e a verdade. Então, se formos sinceros diante da verdade, se nós decidirmos em segredo, no silêncio do nosso ser, naquela noite que nós não conseguimos dormir, se ali nós tomarmos a nossa decisão profunda de querer este querer interno, de não querer nada de externo, de nós nos voltarmos para o nosso ser profundo e dizer, eu aceito este querer profundo, me indique, me mostre os passos que eu devo dar. Isto é completamente diferente de nós ficarmos organizando a nossa vida num planeta em transição, caótico, num momento em que as forças involutivas estão circulando cada vez mais amplamente e que nós nem percebemos o jogo dessas forças involutivas e nós ficamos querendo organizar a nossa vida infantilmente e ficamos, sem perceber, colaborando com as forças involutivas. Basta ver onde nós colocamos o dinheiro, o tempo, a atenção, para onde vai a nossa energia, para onde
vai a nossa energia durante o dia normal, o dia normal de uma boa pessoa. Então, a energia do ser vai se escoando, vai se esvaindo em situações completamente involutivas. E depois o indivíduo está doente, a mente não funciona, o cérebro não funciona e ele acha que é normal. Não é normal. Isto é decorrência de um estado em que o querer está amortecido, em que o querer não funciona. O indivíduo não exerce o próprio querer. E este é o primeiro trabalho das forças involutivas. Então, quando vocês estão diante da televisão, quando vocês estão diante das propagandas, dos artigos, das notícias, das situações, dos comerciais, de toda a magia subliminar que é exercida por intermédio desses meios de comunicação, ali está sendo feito um trabalho direto de amortecer o querer. E o indivíduo começa a desejar tudo aquilo que é impingido na consciência coletiva pelas forças involutivas. Olhem em volta e vejam como as pessoas se vestem, como as pessoas se movem, qual é o vocabulário das pessoas. Aquilo não é produto do ser, aquilo é produto de um querer involutivo massivo. Condução das massas. O indivíduo vai como se estivesse hipnotizado por uma situação na qual ele não exerce o querer. Então, é momento de nós tomarmos decisões. E para isso é necessário coragem, é necessário algo que se chama ousadia. Se um indivíduo não é capaz de ousar, ele não é capaz de tomar decisões, não é capaz de exercer o seu querer. O indivíduo vai continuar sendo um fantoche de outras forças. Vai continuar entregando o seu querer para algo coletivo, obscuro, que exerce uma ação contrária à ação evolutiva, exerce uma ação de degradação da vida sobre a Terra. E para isso, repetimos, não precisa ser vidente, basta olhar em torno com um certo grau de neutralidade. As profecias anunciaram tudo isso. E há séculos nós estamos ouvindo essas profecias, porque encarnamos repetidas vezes e recebemos o alerta profético repetidas vezes. Mas ouvimos como se não ouvíssemos. E hoje, vivendo um tempo profético, continuamos vivendo como se fosse um tempo normal. Então, é o momento, é a oportunidade de exercermos o querer intensamente. Exercermos o querer num grau tão intenso que a química da transformação, da transmutação, esta química do amor, acontece no nosso ser. Então aí vale uma lei que é: os últimos serão os primeiros. Então tem aquele indivíduo que vem exercendo o seu querer, grau por grau, ao longo das encarnações, e que está construindo um caminho evolutivo, buscando a luz, buscando o querer interno. E tem aquele que não exerceu o querer nessa direção, que é o último, mas exerce com um grau tão grande de intensidade que ele chega primeiro. Então, os últimos serão os primeiros. Então, é possível, é momento disto acontecer. E nós somos os últimos. Se não fizermos agora, as nossas definições vão nos levar para outras escolas. Nós vamos ser levados para outros mundos, onde vamos ter os elementos necessários para o aprendizado daquilo que não quisemos aprender sobre a Terra. Então, este amor cósmico é tão grande que ele vai nos conduzir para alguma escola. Vamos voltar para o reino mineral, talvez? Vamos voltar para o reino vegetal, para a escola do reino animal? Vamos aprender de novo no reino humano?
Vamos voltar para um planeta em que a humanidade está nos seus primórdios? O que acontecerá? Não sabemos. Depende também do nosso querer humano, sincronizado com o querer da nossa alma, que, por sua vez, deve sincronizar com o querer daquilo que é a unidade, que é o querer cósmico geral. Então, é uma sucessão de processos, é um processo de união global que deve acontecer em nós, que deve acontecer no planeta. Para isso, toda ajuda está disponível, isso também nós sabemos. Só que nós só buscamos ajuda quando a situação parece que não tem saída nenhuma. Então, quando o indivíduo está numa situação de quase desespero, ele vai orar, vai pedir ajuda para Deus, para um nível superior. Quando ele já fez todas as coisas erradas, ele já persistiu em tudo aquilo que ele já sabe que não deve fazer mais, mas que ele prossegue fazendo porque, por natureza humana, nós somos condescendentes. Então, com desculpas por causa da família, por causa do marido, da esposa, do filho, do cachorro, do passarinho que temos na gaiola, nós não damos os passos que temos que dar. Inventamos desculpas. Por quê? A maior ajuda que nós podemos dar a alguém, seja alguém próximo a nós ou alguém distante de nós, a maior ajuda que nós podemos dar é nós darmos o nosso passo evolutivo, é nós caminharmos, é nós darmos um passo maior no aprofundamento desse querer. Se não fizermos isso, permanecemos estancados, estacionados. É um cego guiando outro cego. Que ajuda é essa? Então, para nós ajudarmos, nós temos que gerar a luz dentro de nós. A luz existe em potencial. Ela deve ser dinamizada em nós para que seja irradiada. E nós vamos dinamizar essa luz com o nosso querer, o querer na direção correta. Então, nós nos voltamos para dentro e falamos: eu quero, eu aceito este querer interno. Eu obedeço este querer interno. E aí aqui fora vamos fazendo o melhor possível. Vamos fazendo o melhor possível aquilo que estamos compreendendo. Mas, quando nós dizemos isto para dentro, se torna claro de imediato tudo aquilo que nós não devemos fazer. Pode ser que não fique claro o que nós devemos fazer, porque a consciência humana interfere. Então, o ser não nos esclarece de imediato o que devemos fazer, mas mostra logo aquilo que nós não devemos fazer mais. Façam experiência. Estejam dispostos a obedecer, porque a situação vai surgir. Nós nos voltamos para dentro e dizemos: eu quero, eu aceito essa vontade profunda. E soltamos tudo: vida profissional, apartamento, família, dívidas, dinheiro no banco, toda esta sujeira da vida humana. Porque isto, do ponto de vista evolutivo, é sujo. E nos voltamos para dentro e dizemos: eu aceito, me mostra que eu obedeço. Logo surgirão situações, o indivíduo tem um sonho, ele abre um livro e tem ali no livro uma indicação clara do que ele deve fazer. Chega alguém que não sabe de nada, aparentemente, e diz para ele aquilo que ele precisa ouvir. O mundo interno pode se comunicar conosco de todas as formas, porque a consciência é única. Então pode ser um sonho, mas pode ser um fato na vida externa. Podem ser as portas que vão se fechando e só fica uma porta para que nós possamos passar. Tantas coisas, mas a resposta vem. E a primeira resposta é aquilo que nós temos que deixar de fazer. E quando nós decidirmos deixar de fazer aquilo, vai surgir sutilmente a prova, tentando fazer que nós voltemos para a situação antiga. Isso é inevitável.
Às vezes as pessoas mais queridas vão chegar e vão dizer: mas você está tão diferente, você não é mais o mesmo. Como que você pode fazer isto? Pode vir das pessoas mais queridas, porque não são as pessoas, é o jogo das forças que buscam dissuadir, que buscam fazer com que nós possamos desistir da decisão que nós tomamos. Então é assim que acontece sobre a Terra. Então o processo é nós sermos sinceros no nosso querer, em segredo, não precisa falar com ninguém, é algo entre nós e o nosso interno. Sendo sinceros, nós estaremos diante de situações em que vamos confirmar a decisão que tomamos. E ali nós vamos ter o nosso querer em ação, ativo, e vamos ter toda uma trama sutil tentando nos dissuadir da decisão. Quanto mais nós passamos pela prova e reassumimos o querer, virá outra prova. Então, isto é um processo de nós afiarmos a nossa espada, porque todos nós temos uma espada. E essa espada vai sendo afiada na medida que exercitamos o querer. Mesmo o querer humano, que é este que temos que sincronizar com o querer profundo, ele deve ser fortalecido, porque é como um músculo. Quando nós não exercitamos o querer, ele atrofia. E é isso que as forças involutivas procuram fazer com todas as pessoas. Elas deixarem de exercitar o querer no sentido deste sincronismo com o querer da alma. Então precisa esta capacidade de ousar, porque dentro do esquema normal no qual nós estamos, nós vamos estar engessados, vamos estar paralisados no exercício desse querer profundo. E o exercício desse querer é dentro de nós. Então nós começamos dentro de nós, confirmando o querer profundo. Todo dia, todas as vezes que nos lembramos, isto é um mantra. Nós repetimos que aceitamos este querer profundo, repetimos aquilo, confirmamos isto a todo momento, como um mantra. E isto vai nos levar a conduzir as situações externas na direção correta. Isso vai nos levar a termos a capacidade de dizer sim no momento que é sim, e dizer não no momento que é não. Isso é fundamental. Temos que separar o joio do trigo, temos que separar aquilo que deve ir para a esquerda daquilo que deve ir para a direita. Não podemos dizer sim dentro e aqui fora sermos tíbios, sermos amorfos, indefinidos. O nosso ser por inteiro tem que entrar neste processo, tem que participar deste processo. Isto vai atingir as células físicas. Isso vai mudar a química do nosso corpo, vai mudar o nosso funcionamento glandular, porque o querer age em todos os níveis. Mas temos que ser definidos, claros. Então, sem luta, sem oposição, de dentro para fora. Não é aplicação de esquemas mentais, de dogmas. É algo que vem de dentro para fora. É um querer no coração. Então, confirmamos aquele querer, a nossa ação vai corresponder àquilo. É sim quando tiver que ser sim, é não quando tiver que ser não. Não há questão que não se resolva por este mecanismo. Na verdade, esta é a única maneira de nós resolvermos a vida de uma maneira evolutiva, da luz poder descer em todos os níveis até o plano material. Porque o nosso querer é sagrado, é algo que é respeitado pelos níveis internos. Então nós podíamos agora, grupalmente, fazermos este exercício de querer.
E nós vamos buscar alinhar os nossos corpos. Fechamos os olhos, trazemos a atenção para dentro de nós. Voltamos a atenção para o nosso ser. E vamos soltando todo aquilo que queremos, que desejamos. Vamos apenas soltando, vamos entregando isso para o nosso ser profundo. Não vamos julgar se está certo ou se está errado. Tudo aquilo que emerge em nós como querer, como desejo, como intenção, como expectativa, tudo isso vamos entregando para o nosso ser. Mesmo o querer positivo, mesmo o querer de bem, aquele plano que tínhamos para o final da nossa vida, o plano para os nossos filhos, o plano profissional, tudo aquilo que é humano, que é terrestre, entregamos isso. O querer de servir, o querer de estar em contato com as hierarquias, tudo aquilo que é querer, nós entregamos, ofertamos, colocamos neste altar do coração. E vamos nos esvaziando, então, de tantas pequenas vontades, de tantos planos, e vamos chamar, vamos convidar para que ingresse a nossa casa, para que ingresse a nossa consciência, ingresse o nosso cérebro, as nossas células, este querer profundo, este querer da nossa alma, este querer da nossa mônada. Nós chamamos este querer, damos as boas-vindas a este querer, acolhemos este querer e vamos recepcionando este querer no nosso coração. E quando nós sentirmos que uma presença interna vai se fazendo perceber, vai se fazendo notar, que a energia nos corpos vai mudando, nós começamos a emitir um som com os lábios fechados, que é a nossa oferta de externalizar este querer. Então, esse som de harmonia que parte do nosso coração, este querer de manifestar o querer interno, vai aos poucos se harmonizando com o som de todos os outros que fazem parte desse grupo. Este querer vai se transformando em algo físico, como o som. É uma vibração que parte do nosso ser e que vai para o universo. E é uma vibração que se torna grupal. Então vem de dentro de nós e vai para o universo planetário. Vamos deixando que este som cresça. E vamos confirmando o querer interno. Vamos deixando este som fluir como se viesse do cosmos, como este querer profundo, esta vontade profunda, penetra o nosso ser e se manifesta para o universo planetário, para o éter planetário. Então é uma corrente que vem do cosmos, como vontade profunda,
percorre o nosso ser como canal e se transforma nessa vibração do som. Mais forte. Deixamos que se transforme em uma vogal. Mantemos o som. Este querer cósmico é um querer dentro de todos os nossos seres. Então este som vai se tornando um som só, de um querer só, cósmico. Uma só mente, um só coração, uma harmonia externa mais forte. Vamos diminuindo e mantemos o som. Mantemos o som. Suave. Aprofunda o querer. Confirma os votos. Vamos crescendo.